Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, pessoal, então eu vou fazer uma apresentação muito rapidinho, que hoje aqui minha passagem é realmente só para dar um oi, para dar boas-vindas para vocês. E a Raíssa, nossa estrela aqui da noite, vai trazer muito conteúdo legal para vocês. Então, eu sou Rafa. Algumas carinhas, já tem algumas carinhas conhecidas aqui também. Eu sou coordenadora do MBA aqui do IDP em Gestão e RH 4.0. E essa aula faz parte desse MBA, inclusive a Raíssa é uma das nossas professoras também do MBA, então aproveitem bastante, ela é uma super especialista no assunto, tanto na parte teórica que a gente fala, né, dessa base, da gente construir uma base, que é uma coisa que nós propomos muito aqui no nosso MBA, no próprio IDP, que é que a gente tenha prática, nós tenhamos case, nós tenhamos aplicação, mas a gente também tem uma base sólida, e a Raíssa tem essa base muito sólida, acho que ela vai trazer aqui um pouquinho para vocês, falar um pouquinho dela também, mas ao mesmo tempo ela já fez consultoria também em vários locais relacionados a isso, hoje em dia lida muito bem com essa questão de atuar, né, dentro das empresas, mostrando como que tudo isso, como que o People Analytics pode ser utilizado estrategicamente dentro das organizações. Então, pensem bastante com esse olhar estratégico, porque essa é a ideia. Se a gente pensar em RH 4.0, aliás, qualquer RH, né? Seja um RH ainda mais tradicional, um RH que está em desenvolvimento, um RH que está em evolução, um RH que já está ali mais alinhado com essas novas tendências, nós sempre vamos precisar olhar para números, nós sempre vamos precisar olhar para dados e a gente vai sempre precisar relacionar as coisas para nos ajudar a tomar decisões mais estratégicas e a ter um outro olhar, não só para o RH, mas um outro olhar para o negócio, um outro olhar para as pessoas, porque por mais que a gente ache que números e que dados eles estão ali sozinhos, eles não são nada assim a parte de pessoas, então acho que essa é uma crença também para a gente quebrar junto, para olharmos juntos. Eu tenho certeza que a Raíssa vai conseguir alinhar isso muito bem com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que a Raíssa vai trazer aqui também, qual é o nosso cronograma, quais são os nossos próximos passos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem aqui para a gente, tá? Podem mandar mensagem tanto aqui no chat, quanto também acessar o próprio IDP para a gente tirar dúvidas de vocês, seja em relação à continuidade do minicurso, seja em relação ao próprio MBA. Nós vamos adorar também estar junto com vocês nesse sentido. E esse é o primeiro minicurso de uma série que a gente vai fazer antes de começar o nosso MBA, que começa em março, então em fevereiro nós temos mais um minicurso, já também vai ser divulgado para vocês, e a gente com certeza vai estar junto de novo. Então, aproveitem bastante essa noite, e Raíssa, com você. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Ótimo. Gente, muito boa noite. Que privilégio estar aqui conversando com vocês hoje.
Estou muito, muito feliz de estar aqui mesmo, assim, isso aqui é concretização do meu propósito, que é dar aula ensinando People Analytics especificamente para pessoas interessadas em gestão, interessadas em RH. Então, assim, hoje é o início de um conjunto de aulas que a gente vai ter, que eu acho, assim, que eu espero seja transformador aí na vida de vocês. Estamos com 69 pessoas, gente, eu estou super nervosa. É muito diferente da aula, assim, distante. Eu preciso confessar meu nervosismo, porque às vezes reduz um pouco, sabe como é que é? É uma estratégia aí. Então, vamos começar, gente. Vamos direto ao assunto. Eu vou compartilhar aqui meu slide, porque a aula tem que ter slide, gente. Não tinha condição de vocês ficarem olhando para minha cara aqui esse tempo todo, né? Vamos aí. Deixa eu abrir aqui meu slide, compartilhar com vocês. E qual que é a minha sugestão, pessoal? Eu vou ter o slide, vai estar aberto. Eu vou deixar o chat aberto também, do ladinho aqui da minha tela. E aí, a gente, na medida em que vocês forem tendo dúvidas ou achando alguma coisa, enfim, estranha, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, a minha intenção é deixar o chat aberto aqui do lado, porque essa aula é para vocês, essa aula não é para mim, não é para a posteridade, é para quem está aqui, né? Obviamente, assim, é claro que a gente vai dar a oportunidade das pessoas assistirem depois, mas uma boa aula, ela é uma comunicação, né? Qualquer apresentação, uma boa apresentação, ela é necessariamente uma comunicação com as pessoas que estão ouvindo. E para eu fazer a melhor entrega para vocês, para que vocês acompanhem o que eu estou falando enfim, compreendam o que eu estou dizendo, quanto mais coisas vocês tiverem para dizer, perguntas que vocês tiverem ao longo, a gente vai tentar fazer essa aula o mais interativa possível, porque afinal de contas também são 7 horas da noite, né, gente? De uma segunda-feira a gente precisa ter um momento também agradável aqui entre nós. E eu só quero abrir aqui o chat, eu abri mais cedo o chat aqui do lado. Gente, e agora eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu só abrir aqui o chat, gente. Um segundinho. Achei o botão do chat. Prontinho. Então, primeiro, deixa eu fazer uma apresentaçãozinha rápida. Eu não gosto muito de falar muito de mim, isso é meio difícil, mas enfim. Então, meu nome é Raíssa Damasceno, eu sou professora aqui de vocês hoje. Eu estou terminando o meu doutorado. O meu doutorado, ele é, na verdade, em psicometria, que é essa coisa de tentar medir fenômenos psicológicos, tentar medir o que está aí na cabeça das pessoas. A primeira coisa que eu ouço quando eu falo que meu doutorado é em psicometria, as pessoas perguntam, mas o que é isso, né? Aí eu falo, a gente constrói instrumentos, a gente avalia, constrói indicadores psicológicos. Aí a pessoa fala, mas isso não é muito subjetivo? Aí eu sempre falo, olha, mas certamente uma pessoa menos engajada é diferente de uma pessoa mais engajada. E certamente as pessoas têm personalidades distintas. E certamente uma pessoa feliz é diferente de uma pessoa infeliz. Então, por mais que a gente esteja falando de fenômenos não observáveis por meio de uma balança, uma fita métrica, um exame de sangue, a gente está falando de coisas que existem. E essas coisas que existem movem organizações. Então, aqui a gente vai falar muito de People Analytics, e a gente vai eu vou tentar desmistificar um pouco do People Analytics, trazer para a realidade de vocês. E então, hoje a gente vai falar essa coisa, né, de recursos humanos orientados por dados. E a aula de hoje é esse tópico. A próxima aula, a aula do dia 27, que é quarta-feira, não percam, a gente vai falar do pensamento analítico, desse pensamento que é estruturante, que é base para a gente começar a falar em People Analytics, esse olhar que a gente precisa ter em relação às informações dentro do RH, em relação aos dados, em relação às pessoas, em relação às variáveis, como que a gente controla essas variáveis, como que a gente faz o uso dessas variáveis. Eu vou sempre tentar trazer bastante exemplos aqui para vocês, mas é isso. Tem mais não, gente. Eu falo mais, às vezes, sem precisar do mais. E aí, a qualidade dos dados vai ser a nossa aula de sexta-feira, não percam. Essa aula ela é muito importante também.
A gente vai falar sobre de onde que a gente tira informação, o que é uma informação, o que é um dado dentro da organização, o que você pode explorar, o que você pode fazer. Descrição para predição, né? Então, a gente vai começar a mostrar o que são indicadores dentro do RH e como que a gente pode pensar em transformar indicadores em realmente informações que vão predizer comportamentos. Como é que a gente começa a falar desse futuro, né? Como é que a gente começa a falar a partir de um agora, a compreender para onde que a gente vai amanhã. E por último, na nossa última aula, que vai acontecer numa quinta-feira, eu vou trazer aqui um estudo de caso para a gente explorar, para a gente tentar entender como que a gente faz uma predição de desempenho. Então, não percam, já fiz aqui o mapa aqui da aula. Eu esqueci, obviamente que eu esqueci porque eu estou nervosa, mas aqui na minha capa tem aqui no canto direito, vocês não estão vendo, eu não sei onde é que eu fico na tela de vocês, mas tá por aí o canal Métrica People Analytics, que é meu canal no YouTube. Tenho dado aulas de People Analytics por lá. E no meu Instagram, @MétricaPeopleAnalytics, eu respondo dúvidas diariamente por meio dos stories. Às vezes eu faço muitos posts, faço microvídeos também. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem aprender mais sobre People Analytics, esse aqui é o caminho. Eu estou aí a serviço desse ensino aí agora. Então, vamos conversar aqui com uma frase extremamente provocadora. Eu trouxe isso aqui para provocar vocês. Por que você não vai aprender People Analytics? Por que você não vai aprender People Analytics? Você vai dizer para mim assim, mas eu nunca fui bom em exatas. Não é para mim, isso é People Analytics. Primeiro que o nome vem todo em inglês, né? Você já fica achando esquisito. O RH gosta de importar, o povo gosta de importar umas coisas em inglês, assim, né? Parece que é muito diferente de tudo que você fez na sua vida. É People Analytics, não é mais RH, né? Não é mais recursos humanos tradicionalzão, assim, né? E aí você fala assim, poxa, eu nunca fui boa em exatas, e eu vi que People Analytics tem Analytics no nome. E aí o que eu queria trazer para vocês, assim, é um pouco da tentativa de quebrar uma crença limitante que a gente tem, às vezes, na nossa história mesmo, sabe? Quando a gente tem aulas de exatas durante a graduação, muitos alunos, infelizmente, não têm uma experiência que realmente foi benéfica e que realmente trouxe, assim, uma boa experiência, né, que eu quero dizer. Muitas vezes, muitos alunos, eu diria que a grande maioria vão falar assim para mim, mas eu escolhi psicologia porque não tinha exatas, porque não tinha matemática, né? A gente ouve muito esse discurso dos alunos. E o que eu queria falar para vocês é que não necessariamente o seu desempenho no ensino médio ou durante a graduação vai ser aqui preditor da sua capacidade de se tornar um bom People Analytics. Porque não necessariamente você não aprendeu bem exatas quando você estava lá atrás, porque você possui uma inabilidade imutável em relação a isso. Mas muito provavelmente porque você não aprendeu do jeito certo, porque você não teve os incentivos certos. E isso vale para mim também. Eu comecei a aprender People Analytics, eu comecei a aprender análise de dados, porque eu olhava para as pessoas à minha volta. Na época eu queria rodar as análises que eu achava importantes nas organizações que eu prestava consultoria, eu queria estar à frente disso, mas eu também queria fazer pesquisas que gerassem impacto, eu também queria resolver problemas. E para mim era muito claro que se eu aprendesse análise de dados, eu ia ser muito diferente dos demais. Porque na medida em que estava todo mundo dizendo que era muito difícil, muito complicado, que não dava, quando eu comecei a aprender, eu comecei a me destacar. E eu acho que é isso que às vezes vocês têm que quebrar na cabeça de vocês para avançar isso, sabe? Não interessa se você nunca foi bom em exatas. E People Analytics não é coisa para os meninos de estatística. Pelo contrário, o RH precisa se apropriar dessa competência que vai transformar não só a organização, mas a nossa carreira. E eu estou aqui falando, e vocês vão ver que o meu discurso ele vai ser muito para como que a gente do RH aprende isso. Não necessariamente a vantagem competitiva que vai gerar na organização, porque isso é muito, muito mais óbvio. É muito mais óbvio que quando você consegue demonstrar detalhes dentro do RH que geram impacto no negócio e você consegue melhorar o negócio, você consegue fazer a empresa lucrar mais, isso é evidente, mas eu quero mostrar para vocês a vantagem competitiva como indivíduo, como profissional, a vantagem competitiva que tem você aprender People Analytics. Não necessariamente ser People Analytics, né? A gente pode entrar aí até uma discussão
em termos de como que as organizações estão chamando o cargo. Algumas organizações vão ter o cargo People Analytics, algumas vão simplesmente não, né? Vão ter uma equipe People Analytics, e aí isso vai variar do nível de complexidade que a empresa quer alcançar. Então, você vai ter empresas que vão estar aí querendo fazer as análises super complexas, com equipes super avançadas, virando... vou sempre usar aqui o exemplo de querer fazer o que o Google faz, e a gente vai ter empresas menores. A sua empresa ali pequenininha, 20, 30, 40, 50 pessoas, que tem plena capacidade de ter um olhar mais data-driven, de ter um olhar mais analítico, de usar dados para poder fazer gestão de pessoas. E esse trabalho menor não precisa ser feito com uma super equipe de data scientists e de doutores em psicologia organizacional, entende? Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse papo que eu estou falando aqui também é que People Analytics é um conhecimento que possui níveis. E ao contrário do que muitos pensam, que vai ser uma coisa só para o pessoal da estatística, da TI, que vai gerar Big Data e, enfim, esses nomes todos em inglês de Machine Learning, como é que é o nome? Inteligência Artificial e, enfim, todas essas variantes, mas ele também é acessível. Eu quero mostrar para vocês o tanto que People Analytics pode sim ser acessível e pode sim ser uma competência complementar dentro da gestão de pessoas, dentro do RH. E esse é um movimento que a gente viu acontecer em outras áreas, né? Quando você lê a visão sobre People Analytics de alguns caras muito bons, que já estão muito avançados, como o próprio profissional que implementou People Analytics no Google, né? O Mike West, estava esquecendo o nome dele, até peguei aqui. Ele mesmo fala que enquanto as finanças foram naturalmente transformando em números e analisando dados para poder fazer a gestão das finanças, e a mesma coisa foi acontecendo com o marketing, cada vez mais você sabe exatamente quanto tempo uma pessoa gastou no site, qual o melhor jeito de dispor a imagem, e você conseguiu começar a testar e gerar muito dado em relação a isso, e ter muita informação, e com essas informações o marketing hoje, você tem isso muito sólido, as análises de dados em relação ao melhor estratégia de venda. Isso está acontecendo no RH também, isso vai cada vez mais acontecer na gestão de pessoas. Acontece que, e aqui eu volto bem para a parte do que é o conceito relacionado ao meu doutorado, é que a parte difícil é que a gente muitas vezes não vai lidar com números extremamente fidedignos como um lucro, como uma taxa de retenção, com uma informação que é um dado que ele é muito duro, ele é muito objetivo. Um número que informa sobre um lucro, ele não muda de opinião mês a mês, como os nossos números de engajamento, né? Então, assim, as informações aqui, elas são muito mais fluidas, então a gente vai conversar muito sobre a qualidade dos dados, o que a gente está acessando, o que a gente está medindo, o que está acontecendo, né? E, por fim, o último mito aqui, né? Por que você não vai aprender People Analytics? Tem gente que fala assim, é porque dados desumanizam. Gente, não, né? É claro que quando você fala assim para mim, poxa, quando eu faço uma entrevista, eu conheço muito mais da pessoa do que se eu apresentasse um questionário. Concorda comigo? Com certeza. Eu vou concordar com você se você fizer essa afirmação. Só que quando a gente faz uma entrevista ou uma conversa, um grupo focal, quando a gente vai lá conversar e a gente vai tentar entender o que está acontecendo em profundidade, a gente realmente entende mais a pessoa, né? A gente entende mais o indivíduo, a gente entende mais o que aquela pessoa está pensando naquele momento, naquele contexto, como que ela enxerga o clima na organização, como que ela se ajusta naquele contexto. Entretanto, você tem que abrir mão dessa profundidade que as entrevistas, que os grupos focais, que as conversas que vão te trazer para você poder ter mais ganhar em amplitude. Então, o que eu falo aqui, a gente abre mão de profundidade em conhecer um indivíduo para conhecer a empresa como um todo. E é isso que acontece quando a gente começa a usar estratégias de mensuração.
Eu sei que em alguns indivíduos estão experienciando problemas de saúde, mas eu preciso de uma informação sobre a universidade, sobre a organização como um todo, para então montar uma política geral, porque aqui a gente é psicólogo, aqueles que são psicólogos, né? A gente está tratando de um fenômeno que é coletivo. Então, pouco me resolve ouvir uma pessoa e muito me resolve ouvir várias pessoas. Então, eu concordo que você vai perder em profundidade, mas você ganha em amplitude. E aí a gente começa a conseguir traçar a relação entre esses fenômenos, né? Eu vou tentar, às vezes, quebrar esse meu linguajar meio duro de ficar falando fenômenos psicológicos, mas assim, essas coisas estão dentro da cabeça das pessoas, a gente tenta traduzir ela em informações que vão ser úteis para a gente poder interferir e tomar decisões. Estamos caminhando. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só vai. Estamos aqui para isso. No final, eu já tenho, de fato, um pedacinho reservado só para a gente tirar dúvidas, tá, pessoal? Assim, vão ter outras aulas, e aí eu vou dizer quando for um conteúdo de outra aula, mas também vão ter conteúdos que, enfim. Tá travando um pouco? Ixi, pessoal, alguém mais tá travando? Aqui para mim, vocês estão lindos, concordando com a cabeça. Eu tô achando que eu sou a melhor professora do mundo já. Ó, não, então parece que eu não vi quem foi que reclamou primeiro, mas parece que a internet é da pessoa. Às vezes fechar a câmera ajuda. Mas vamos voltar à nossa aula. Então, o que é People Analytics, né? Então, a gente vai conversar sobre formas de obter ótimos resultados comerciais. Sim, existe o fim comercial, né? E eu acho que o profissional que hoje mais se alinha com a necessidade urgente de aprender People Analytics, voltando à conversa que a gente estava tendo, né? Quem é o profissional de People Analytics? Muitas vezes, quem precisa aprender People Analytics não se torna People Analytics, mas muitas vezes se torna um business partner, que é uma nova figura dentro da gestão de pessoas que também está surgindo e que é muito, muito forte, né? Então, a gente vai conversar em People Analytics sobre como obter ótimos resultados comerciais e, ao mesmo tempo, construir um bom local de trabalho cuidando da saúde mental das pessoas. Então, a gente está falando de 2 objetivos. E a gente começa a entender, e eu acho que isso está começando a ficar cada vez mais sólido, que para alcançar resultados organizacionais, comerciais, de negócio, de receita, o meio pelo qual a gente faz isso é cuidando das pessoas. Então, o que é esse tal desse People Analytics, né? Nada mais é que usar esses dados de comportamentos humanos e de características humanas para tomar decisões de negócios. Então, aí eu queria perguntar aí para vocês se alguém consegue ter alguma ideia de quando é que surgiu esse negócio de People Analytics. Eu coloquei 3 datas aqui, se alguém tiver algum chute aí, por favor, interajam. Alguém já me disse 2007, 1980, 2007. Então, muitos, olha, alguém aqui lançou o 1900. Então, assim, eu quis trazer essa enquete, mas não existe uma resposta. Eu não gosto muito desse negócio de não existe resposta certa e errada, mas nesse caso eu vou dizer que sim, porque a gente vai ter 2 perspectivas aí. Se por um lado, quem disse 2007, você vai pegar o marco de quando o Google começou a fazer estratégias de People Analytics, aí ele tinha lá o People Operations, que depois virou People Analytics, e quem enxerga que começou em 2007, enxerga que o People Analytics começou com o Google, começou com os avanços, né, com equipes maravilhosas de pessoas brilhantes que começaram a implementar essas análises na gestão de pessoas. E quem disse 1900 já vai começar, já deve ter pensado justamente nas primeiras formas de medir aptidões humanas, né? Que a gente vai começar aí da década de Binet e dos primeiros teóricos que tentaram medir inteligência, que tentaram medir aptidões humanas, principalmente na predição de
em contexto acadêmico, né? Coisas que a gente faz até hoje, né? Quem já tentou fazer mestrado, doutorado fora, você muitas vezes tem que se submeter a fazer um teste chamado GRE, que mede aptidões acadêmicas para que você, enfim, entra lá no ranking, você enfim, eles conseguem estabelecer rankings para você na hora de você entrar dentro da universidade, e eles selecionam os melhores alunos muitas vezes com base nisso. E é muito engraçado porque tem 100 anos, 120 anos, né? Mais especificamente, e o que a gente faz hoje é certamente muito diferente de 100 anos atrás, obviamente, até por uma questão de máquinas, até por uma questão da viabilidade que hoje é se fazer uma análise. E assim, você pensa 20 anos atrás, era inviável fazer uma análise como TRI, que é hoje feita no Enem, e tantas outras análises, como as análises fatoriais, exploratórias e confirmatórias, enfim, todas essas análises que hoje em dia são feitas, elas eram inviáveis de serem feitas há tanto tempo atrás. Então, assim, a gente pode pensar que a tentativa de mensuração de comportamentos, aptidões humanas é muito, muito antigo, mas a viabilidade de fazer isso no seu computador aí em casa é muito atual. E, enfim, a ideia de pegar a literatura e de buscar o que tem acontecido, né, e de trazer isso de uma forma viável, foi chamada a atenção e cunhada realmente pelo Google. Então, eu diria assim, é isso. Alguém aqui lembrou GRE, MAT, exatamente. A gente tem hoje em dia muitos e muitos. O próprio, assim, se você pegar estrito senso, né? Se você pegar exatamente a tentativa de medir algo que está dentro da cabeça das pessoas e usar análise de dados para isso, os próprios testes de inglês fazem isso, né? Quem também teve que fazer um IELTS, um TOEFL, o conhecimento, a aptidão em inglês está dentro da cabeça das pessoas também, né? A gente não vai entrar muito nesse papo psicométrico aí, porque não é o assunto de hoje. Posso até trazer um pouco mais quando a gente começar a falar um pouquinho de qualidade dos dados, mas segue um pouco essa lógica. Então, o que a gente tem aqui do antigo RH e do novo RH e o que está acontecendo nesse mundo que está transformando tanto, né? A gente tinha antes, eu não sei se todo mundo tem essa experiência também, né? Que a gente criava políticas com base nas melhores práticas. Aí tinha aqueles livros enormes também, né? Eu não sei se nas organizações que vocês trabalham ainda tem esses livros, uns livros enormes de melhores práticas, uma coisa sem fim. Aí eles começaram a organizar melhores práticas por tópico, né? E era um negócio assim que não tinha fim, e você não conseguia, às vezes, tomar a decisão de comprar onde que você ia, né? Então, acabava que o próprio Google era grande referência, e eu já tive em vários contextos, o pessoal falou assim, não, mas eu quero fazer isso. Ah, mas por quê? Ah, mas é porque no Google eles fazem, então vamos todos fazer igual, né? E é uma estratégia que faz até um certo sentido você parar para pensar na lógica por trás. A pessoa pensa, olha, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como melhorar a gestão de pessoas. Existe uma empresa que ela é ranqueada como das melhores do mundo. E ela está comprando mesa de ping-pong para colocar lá na sala de café, eu vou fazer a mesma coisa, está dando certo com eles. Então, a gente tinha uma constante estratégia de copiar o que essas grandes empresas estavam fazendo, sem entrar numa reflexão do porquê que elas estavam fazendo isso. E será que aquilo que elas estão fazendo realmente gerava resultados positivos, gerava lucro, gerava, enfim, e qual é o ônus, né? Que a empresa muitas vezes não fala o ônus. Às vezes você divulga que está pagando os almoços de todo mundo, o lanche é grátis dentro da organização, tem mesa de ping-pong, tem yoga, tem natação, tem milhões de coisas, mas ele não divulga qual é o custo de ter feito e realmente está dando certo. Às vezes é um próprio branding da empresa, qualquer coisa, né? Sheila acabou de me perguntar qual a data da resposta. Então, Sheila, a gente vai ter duas respostas. Se você quer ser mais científico e quer pensar mais de quando se começou a pensar em medir aptidões humanas, em medir
comportamentos, a gente pode pensar que a gente pode começar a data lá de 1900, quando pouquíssimas pessoas tinham, cientistas mesmo, tentavam fazer esse tipo de mensuração. A gente pode pensar no teste de QI, e a década dos testes de inteligência, né, de 1910 a 1930, então a gente poderia pensar em 1900 do surgimento, assim, da mensuração de coisas que estão na cabeça das pessoas. Mas se a gente for pensar no termo People Analytics, cunhado por um contexto empresarial, de business, do Google, a gente vai pensar em 2007. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui mais perguntas. Exatamente, Silas. E nem sempre esses benefícios, né, têm o retorno esperado. Eu esqueci agora, alguém falou alguma coisa, tinha uma piada sobre isso, eu não vou conseguir lembrar, mas não importa. Piadas não são importantes, mas o importante é você ter esse processo de reflexão, da incorporação de coisas dentro da organização com um porquê, né? Então a gente vai sair dessa criação de políticas com base nas melhores práticas e a gente começa a pensar numa avaliação continuada sobre o que funciona especificamente para a sua organização. Propostas muito mais bem fundamentadas e com possibilidade de predição. Então a gente está fazendo isso agora para quê? A gente está querendo reduzir o turnover para quê? Cara, reduzir o turnover é importante, porque eu preciso de continuidade nas minhas ações. Eu preciso... turnover é quando é a taxa da quantidade de pessoas que saem e entram na organização, né? Então, por que eu preciso reter as pessoas na organização? Eu não preciso ficar essa troca constante. Essa troca constante pode gerar muitos problemas, muitos custos. Então, para que eu tento reter? Bem, quando eu retenho, eu reduzo o custo de contratar, o tempo que eu fico com esse cargo desocupado tem um custo, treinamento da pessoa que entra, dependendo do tipo de cargo, tem um custo, enfim, fora a descontinuidade do processo. Então, você tem um objetivo muito claro. Eu quero reduzir o turnover, eu quero que as pessoas entrem na minha organização e fiquem aqui pelo menos X anos, pelo menos 5 anos. Enfim, se você quer isso, se você almeja isso, você vai fazer intervenções para que isso aconteça, né? Para que essa taxa de substituição de pessoas não seja tão alta, não aconteça com tanta frequência. Como que você vai fazer isso? São intervenções para melhorar a qualidade de vida no trabalho, são intervenções para melhorar o engajamento, mas observa comigo, se você já começa com esse olhar que eu quero mudar uma coisa e ela tem um motivo, você já tem uma racional por trás. Então, quando você monta o projeto, ele já é atrelado para a redução de um número. Esse número é o número de turnover, é a taxa de pessoas que entram e saem. Então, as suas ações têm que impactar nesse número. Esse número tem que reduzir na hora que você faz uma intervenção que dá certo. E toda essa ideia, ela é ágil. Por quê? Porque você consegue... cada intervenção vê um resultado, intervenção, resultado, e você vai buscando, enfim, propostas, como é que eu vou dizer? Uma avaliação continuada, né? Então, essa nova perspectiva, esse novo RH, como se diz, né, ele é muito mais parceiro do negócio. É uma área que está muito mais ligada a como que eu ajudo o negócio a fluir, a funcionar, a realmente reduzir custos e aumentar produtividade, fazer essa gestão da produtividade, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Alguém comentou... eu não sei se as pessoas se sentem confortáveis de eu falar o nome, então eu não vou falar não por via das dúvidas, tá, pessoal? Mas perguntaram assim, essa lógica é muito comum nos grupos de RH que participam, é muito comum as pessoas pedirem políticas prontas. Veja, uma política pronta, ela pode se ajustar em alguma medida, mas você precisa ter um olhar específico dos seus problemas e das suas questões e da natureza do trabalho, para então você caminhar. Então, assim, a política pronta, ela pode ser um ponto de partida, mas ela tem que partir de uma reflexão profunda, né? Então, assim, tudo bem, eu não tenho tempo para montar uma política do zero, minha equipe não tem nem competência para montar uma política do zero, a gente vai importar uma política. Tudo bem, mas vamos tentar montar uma estratégia de avaliação continuada dessa política, né?
E aí alguém mais comentou assim que as coisas fazem sentido em determinado contexto e nem sempre pelo que elas são, mas pelo que elas representam. Eu acho que se eu entendi é bem isso mesmo, né? O que representa ter uma mesa de ping-pong, né? Eu acho que foi nesse sentido que essa pessoa comentou, assim, né? Que representa uma empresa cool, uma empresa, enfim, que as pessoas vão de tênis e podem levar seus cachorros, né? Então, assim, tem isso também, eu concordo, mas essa é a questão. Aí você vai estar me dizendo que a sua mesa de ping-pong, você já está me dizendo para quê? Para que você quer comprar uma mesa de ping-pong? Não é bem-estar. Faz parte lá da sua estratégia de branding, da sua estratégia de quem é a empresa, da cultura. Mas você tem um para quê, entendeu? Não é uma importação que não tem um sentido, não tem um significado claro e objetivo. Então vamos para a próxima, né? Aí o que eu quero trazer aqui que também é um pouco provocador, assim, que você não precisa de Big Data, nem de um cientista de dados para começar a ser orientado por dados. E é isso que eu quero mostrar para vocês nos próximos slides, e essa é muito, a gente falando tudo errado aqui, essa é a minha orientação, tá? Porque é o seguinte, tudo bem, você fala assim, Raíssa, vou te colocar numa equipe com um maravilhoso cientista de dados e vou te colocar também com um monte de um Big Data maravilhoso, inteiro, assim, completo, vocês vão conseguir explorar muito, vai mineração de dados loucamente, maravilhoso, tudo bem. Só que isso não é a realidade de boa parte das empresas, entende? É claro que você vai dizer para mim, mas People Analytics tem a ver com Big Data e cientista de dados? Tem. Só que nós, como RH, conseguimos nos apropriar de uma quantidade de informação e compreender People Analytics no nível que você consegue começar a ser orientado por dados, mesmo sem entender de ciência de dados ou Big Data, entendeu? E esse é um mito que eu acho que muitas vezes a gente lê. Eu parei um pouco para ler um pouco sobre o que outros lugares estavam escrevendo sobre People Analytics, e aí às vezes eu vi assim, não, mas People Analytics é Big Data. Aí eu falo assim, tá, mas quem olhou para a taxa de turnover e tomou uma decisão para modificar essa taxa e viu que conseguiu reduzi-la, você não fez People Analytics? Você não orientou a sua decisão com base em dados? Acontece que nem esse mínimo de orientação com base em dados é a regra, entende? Então, assim, não necessariamente envolve análises super mirabolantes, entende? Não necessariamente você precisa de um estatístico lá com você fazendo as análises. Muitas análises você consegue dominar, consegue explorar relações com competência o suficiente para fazer uma gestão já muito melhor do que a média, eu vou colocar assim. Então, vamos lá, vamos colocar aqui um mini caso para a gente começar a conversar, né? Isso aqui é um caso real. Eu misturei com um caso que eu li no livro também, para não ficar, enfim, para ninguém assistir a aula e achar que eu estou aqui contando os problemas das empresas alheias, né? Aí eu sei que uma certa vez a moça falou assim, turnover entre os enfermeiros está muito alto. Aí eu perguntei, mas como é que você sabe? Aí ela me disse, 2 pessoas saíram mês passado. Aí, assim, tudo bem, 2 pessoas saíram, mas será que essas 2 pessoas não era interessante que elas saíssem? Não é todo mundo que sai que é um problema. Tem gente que a gente quer que vá embora mesmo. Faz parte, né? Faz parte. Ou então a empresa, na verdade, automatizou uma série de processos e ela quer que as pessoas saiam, né? Mas se foi turnover, na verdade, ela talvez tenha confundido aqui, né? O turnover é justamente esse cargo já foi ocupado ou já tem pretensão de ser ocupado, né? Então, na verdade, ela só diz assim, o que ela quis me dizer foi, eu estou preocupada porque 2 pessoas saíram mês passado. E aí a gente tem que olhar para essa taxa anual. Essa que é a ideia, entende? Porque você tem que ter uma noção macro do que está acontecendo na organização. E também entender se esses 2 casos não são anedóticos. Aí você fala assim para mim, poxa, mas são 2 pessoas. Sim, eu sei, mas e se essas 2 pessoas, enfim, por uma característica muito específica, foram casos que saíram de equipes diferentes, de unidades diferentes? Você não tem como dizer se você não explorar.
você tem que ir atrás para ver o motivo da saída, né? E o que você pode fazer em termos analíticos para poder começar a explorar isso? A gente pode falar de rotatividade voluntária. Eu trouxe esse caso de rotatividade voluntária porque eu acho que ele é mais simples. Então, aí a gente pode conversar agora sobre como calcula essa rotatividade voluntária. Então, vamos lá. Existe a quantidade total de pessoas que saíram e a gente divide pela média de colaboradores no período. Multiplica por 100, porque a gente vai estar falando aqui de uma porcentagem. Então, suponhamos que a quantidade total de pessoas que saíram foram 5. 5 pessoas saíram. A média de colaboradores no período deu 20. Eu não fiz essa conta aqui, mas aí você pensa que no mês 1 deu 20, no mês 2 deu 21, no mês 3 deu 22, aí depois deu 19. Eu sei que eu somei esses meses todos, a quantidade de colaboradores dos 12 meses do ano, dividi por 12 e tive a média de colaboradores no período. Aí eu dividi, peguei esses 5, dividi por 20, multipliquei por 100. Deu 25%. Então, a taxa, nesse caso aqui, de rotatividade voluntária de enfermeiros no período, no ano, era de 25%. Só que essa é uma informação que ainda não te informa tanto. Por quê? Porque 25 é a mesma. Eu diria que talvez seja uma informação, por exemplo, se eu disser para vocês, por exemplo, que eu tenho 1,63 m. 1,63 m é um número, concorda? É um número. Aqui no Brasil, eu estou na média. Acho que a maioria das mulheres tem mais ou menos essa altura. É uma informação, é um dado, exatamente. É um dado. Mas se eu sou alta ou eu sou baixa, eu tenho que ter uma informação comparativa. Se eu sou alta ou sou baixa, eu preciso saber, mas peraí, qual é a média aqui no Brasil? Ah, não, a média é 1,60 m. Ah, não, eu estou na média. Não sou alta nem sou baixa. Aí eu vou para a Holanda. Na Holanda, a média é de 1,70 m. Deus me livre. Mulherada é alta pra caramba. Então, a mulherada alta pra caramba, quando eu chego na Holanda, eu sou baixa. Então, vocês estão me acompanhando que uma coisa é o número, outra coisa é a informação que ele te traz? Então, uma coisa é eu saber que 25% é a minha rotatividade voluntária. Será que isso é alto ou isso é baixo? Então, quando eu falo assim, eu estou preocupada, você tem uma noção, entendeu? Gente, os dados, as análises de dados, eles não vão mostrar para vocês uma coisa mirabolante que você não fazia ideia do que estava acontecendo. Geralmente não é isso. Geralmente ele vem para te dar magnitude do seu problema e mais ou menos para onde que você vai agir. Ele não vai falar um negócio assim que você vai falar assim, nossa, eureka, descobri uma coisa que não fazia ideia. Até porque para você coletar informações sobre uma coisa, você precisa ter mais ou menos uma ideia de qual que é o seu problema. Então é isso, precisamos de parâmetros para a gente analisar o dado. Então a gente tem que ter uma noção do que a gente está fazendo. Então aí a gente pode pensar aqui que uma taxa de rotatividade de 25%, o que ela vai me dizer? Vamos entender essa informação. Ela diz que a cada 4 enfermeiros que estão lá no meu hospital, eu ia ter que trocar ao longo do ano. Então, indica que 1 a cada 4 enfermeiros tinham que ser substituídos no período de 1 ano. Eu tenho pena desse RH, porque ele está o ano todo procurando enfermeiro. Porque só 4, 1 tem que sair, 8, 2 tem que sair, 16, 3. Assim vai, você está o ano todo caçando enfermeiro. Então, assim, qual que é a estratégia para você ter uma noção se isso é muito ou se é pouco? Isso já seria muito, né? Você já tem a experiência que é muito. Você olha assim, caramba, eu estou tendo que todo tempo contratar enfermeiro. E aí você pode olhar também, aí você começa a explorar. Peraí, será que é um problema só com os enfermeiros? Aí você pode olhar essa mesma taxa no restante do hospital. Aí no nosso caso aqui, a taxa no resto do hospital era de 10%. Então, a cada 10 pessoas que deixavam... 1 a cada 10 pessoas deixavam o hospital manualmente. Então, eu tinha que ir atrás de substituir só 1 pessoa a cada 10. Isso quer dizer que se 100 pessoas... Se o hospital inteiro tem 100 pessoas, só precisei trocar 10 durante o ano. Então, assim, não é tanto assim. Não é tanto quanto no caso aqui do caso dos enfermeiros, que no caso que se eu tivesse 100 enfermeiros, eu tinha que trocar quantos, pessoal? 25, né? Fiz a conta certa? Ao vivo?
É perigoso, chequem aí. Então, eu precisava trocar 25 pessoas, tá repondo a empresa inteira, né? Então, assim, a chance do enfermeiro sair era 2,5 vezes maior. Então, você realmente tinha um problema com o enfermeiro. E as taxas eram semelhantes em outras unidades do hospital. O que isso informa para mim? Eu olho para as outras unidades e eu vou vendo, caramba, não é um problema com essa unidade. Se nas outras unidades é semelhante, não é um problema com a minha unidade. Se só na minha unidade a taxa fosse de 25% e nas outras unidades fosse de 10%, eu ia falar assim, opa, tem algum problema com a cultura, com a gestão, com processos emergentes e macro que acontecem para todos dentro dessa unidade. Se essa unidade tem os mesmos problemas que as outras, eu acho que é um problema em como eu faço recrutamento desse perfil que eu tô selecionando. Então, assim, deixa eu ver se tem umas... eu vou continuar, depois eu olho para as dúvidas, senão a gente perde essa linha de raciocínio. Então, como as taxas eram semelhantes em outras unidades, eu fui olhar para o perfil do candidato. Eu não, né? O caso anedótico aqui que eu tirei do livro especificamente. Então, misturei com o caso real para ficar mais evidente. Então, assim, o perfil do candidato era o salário baixo, né? Ele atraía mais jovens que logo saíam em busca de uma oportunidade melhor. Então, isso foi descoberto parcialmente em dados sobre o colaborador, né? Então, olhando a ficha, olhando o perfil, vendo que você só tinha estagiários e pessoas novas sendo contratados como enfermeiros. Isso acontecia também porque o salário era abaixo da média do mercado, então quem estaria topando começar a trabalhar era essa galera, e a entrevista de desligamento. Então, assim, sistematicamente as pessoas não reclamavam tanto do hospital em si e de alguma política interna do hospital. Elas estavam sempre falando, cara, eu achei um trabalho melhor, a questão é salário, eu tenho mais oportunidades por aí, mais benefícios por aí. A questão não é sempre só salário, né, gente? A gente sabe muito bem que salário era só parte do que faz uma pessoa ficar. Então, se a gente for começar a conversar aqui sobre turnover, a gente vai ter aí milhões de motivos para a pessoa ficar. Então, qual que acabou sendo a solução nesse caso em específico? Foi justamente mudar, pagar um pouco melhor para as pessoas, selecionar colaboradores mais sênior e você vê que essa decisão não é uma decisão simples, porque na medida em que você tem que aumentar o salário, tem que ter uma boa justificativa para isso. Só que essa rotatividade ela é tão prejudicial, você imagina dentro do hospital, gente. Você contrata a pessoa, você tem um treinamento, você tem todo um alinhamento e tem um risco aqui também. Porque se eu estou tendo que treinar 25 pessoas a cada 100 que estão trabalhando, então você está todo o tempo tendo que supervisionar. Tem todo um custo que às vezes não é visível, que às vezes não é tão bem mensurado, mas ele está ali. Treinar pessoas custa caro. Adaptar a pessoa que acabou de chegar numa empresa custa caro. Fora a seleção, né? Fora você divulgar a vaga, fazer todo o processo seletivo, fora o tempo que fica sem a quantidade necessária de pessoas dentro da organização. Então, aqui a gente fez um processo completo que envolveu o People Analytics. Você pode dizer para mim assim, Raíssa, daria para fazer análises dentro desse trabalho aqui? Daria, porque, enfim, a gente encontrou um problema relacionado ao perfil do candidato. Se o nosso problema fosse outro, se o nosso problema fosse a liderança, talvez a gente tivesse que fazer alguma análise comparativa entre as taxas entre unidades, aí a gente talvez tivesse que realmente rodar uma análise, a gente poderia mensurar a qualidade da liderança e talvez fazer uma intervenção nessa liderança, então aí a gente teria que ter um processo mais robusto de analytics, mas aqui vocês conseguem ver como um olhar mais minucioso e como uma simples taxa de rotatividade pode te informar muito se você segmentar ela, se você não olhar para a organização toda, você começar a olhar, olha, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, a taxa de turnover dos médicos é maior do que a dos enfermeiros?
Por que será que isso acontece? Às vezes acontece porque médico ganha mais, ele sempre tem mais oportunidades, ele sempre tem lugares melhores para trabalhar. É muitas vezes o que acontece com as equipes de TI. Eles têm muito problema de retenção, porque os caras são tão poucos, eles estão todo o tempo sendo assediados para estar em outras empresas, que você não consegue reter aquela pessoa. Então tem que ter, às vezes, um contexto maravilhoso de trabalho, aquele cara trabalhando ali com os melhores amigos e na melhor cultura e com o melhor engajamento e com lanchinho, com ping-pong, com cachorro no pé pro cara ficar, entendeu? Então, assim, os problemas, eles são vários e envolvem uma investigação minuciosa. Mas, assim, olhar para o dado ajuda você a tomar melhores decisões. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta nesse ponto. Raíssa, turnover em comparação, dá para comparar a rotatividade do mercado de enfermagem? Dá. Isso é interessante, principalmente quando você fala, o exemplo que eu falei aqui de TI, né? Você fala assim, poxa, mas toda hora eu estou tendo que trocar a equipe, mas aí você olha que em outros lugares a taxa de turnover deles também é muito alta. Então isso te dá uma noção que talvez não seja o problema, porque o problema tem sempre muitas origens. Talvez o problema não seja com a sua organização, talvez não tenha nada que você possa fazer. A taxa sempre vai estar um pouco alta, porque é um profissional muito requisitado no mercado. Então as empresas estão lutando para manter esse profissional. Então, assim, você vê, eu não lembro agora de cabeça, mas as taxas são altas, dependendo são altas até mesmo em empresas, assim. Eu estava vendo outro dia, se não me engano, posso estar falando besteira, mas, assim, parece que até mesmo o Google, Netflix, conseguem manter os caras coisa de 1 ano, 2. Que é pouco, né? É pouco para você pensar, assim, numa continuidade do trabalho de uma pessoa. Aí alguém comentou aqui, profissionais de telemarketing também são assim. Olha, bom saber. Bom saber. Aí você tem que sempre estar investigando. O que está acontecendo? Por quê? Por que essas taxas são assim? Beleza? E aí, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês, como é que é esse ciclo de People Analytics, né? Como é que a gente usa esses dados para aumentar a certeza na tomada de decisão? Agora que vocês viram aqui um casinho, né? Então, começa tudo com a pergunta certa. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês que eu tirei esse ciclo desse blog ARHR, que eles têm muitos casos, assim, eles têm bastante texto que fala de People Analytics. São em inglês, mas hoje em dia o Google Tradutor, belezinha, você copia, cola, você consegue ler o que você quiser na sua vida, inclusive na maioria das línguas. Então, se o seu inglês não é bom, copia e cola e não deixa isso como impedimento na sua vida. Se o inglês é bom também, você está sem paciência, copia e cola, facilita a sua vida, facilite sua vida. Então é isso, começa tudo com fazer a pergunta certa. Quando a gente fala o que é fazer a pergunta certa, né, gente? A gente tem que sempre estar atrelado ao problema do negócio. Então, assim, às vezes a pessoa aprende People Analytics e a gente aprende um monte de análise interessante, instigante, porque às vezes não resolve problema nenhum em lugar nenhum, entendeu? Então, assim, não adianta você fazer soluções mirabolantes para problemas inexistentes, né? Então, senão vira aquele velho caso, não sei se vocês já ouviram falar, né? Nossa, a gente implementou uma ferramenta de BI muito legal, a gente demorou meses fazendo essa implementação, e isso é que aconteceu, ninguém usa. Esse é o nome que você fez uma implementação sem ter feito a pergunta certa, sem ter atrelado ao negócio, ao problema do negócio. A gente está aqui para resolver o problema. Então, fazer a pergunta certa está atrelada a entender qual é o problema do negócio e a mover esforços para isso, né? Então, qual o segundo passo? Agora que você sabe qual é o problema, você seleciona os dados, em seguida você faz uma limpeza desses dados, você analisa os dados, você interpreta. E aí você volta para esse ciclo contínuo e da forma mais ágil que você conseguir fazer. E aí eu vou para um outro slide aqui, que beleza, esse é o ciclo de People Analytics, mas por onde que a gente começa a aprender People Analytics? Então, eu estou conversando aqui com vocês, eu estou assumindo que todo mundo aqui tem um certo conhecimento de psicologia organizacional, industrial, de RH. Vocês estão aqui porque, enfim,
potencialmente até vão fazer MBA em gestão 4.0. Então, aqui a gente está conversando só com pessoas que já lidam com os problemas. Então, eu não acho que a identificação dos problemas seja tanto o ponto que faria com que vocês não conseguissem... Não é fazer a pergunta certa que faz com que você não guie uma estratégia de People Analytics. É, na verdade, não saber análise de dados. Porque quando você sabe análise de dados, você sabe interpretar dados, você começa a fazer perguntas melhores, mais refinadas, e aí você seleciona e limpa os dados. Selecionar e limpar é uma consequência de você saber a análise de dados, interpretação de dados. Então, por mais que o ciclo de People Analytics seja esse ciclo aqui, que você faz a pergunta certa, seleciona, limpa, analisa, interpreta, para você aprender, o ideal, na minha opinião, é que você comece aprendendo a parte mais difícil mesmo, que é a análise de dados. Até porque, se você olhar para esse ciclo aqui, tudo é dado, né? A não ser fazer a pergunta certa, é selecionar os dados, limpar os dados, analisar os dados. Podia ser interpretar os dados, né? Acho que eu tinha que ter colocado um dados aqui para poder complementar, mas tudo gira em torno dos dados. E o que vai te dar criatividade para poder inovar dentro do seu contexto é saber um pouco de análise de dados. Aí eu queria falar um pouco sobre isso rapidamente também. Você não vai saber análise de dados como um estatístico, não tem a menor necessidade disso, inclusive. O estatístico, inclusive, muitas vezes vai saber, o pessoal às vezes faz aí doutorado em amostragem, né? Eles têm uma competência enorme e que assim, a graduação traz para eles uma capacidade de mexer com uma quantidade enorme de dados, de formas muito variadas, de formas muito, muito complexas. E o que eu quero trazer para vocês é que, dentro do RH, se você sabe fazer uma correlação, um teste T, uma ANOVA e uma regressão, você já resolve 90% de todos os problemas que você enfrentar. Aí, se você tiver uma empresa muito grande, que vai ter realmente uma equipe de People Analytics, com Data Science, com um psicólogo organizacional, e aí você está ali dentro, junto, aprendendo, crescendo junto, ou se você realmente quer ser o que vai encabeçar a gestão dessa equipe de People Analytics, mesmo assim, você não precisa avançar tanto, entende? Existe um nível de conhecimento de análise de dados que ele é mais que suficiente para você fazer miséria com todos os dados que você tem na sua organização. E por que eu estou falando isso também? Não existe, pessoal, tanta criatividade em análise de dados. Por que eu coloco aprender análise de dados antes de melhorar e refinar a sua capacidade de fazer uma pergunta certa? Porque a sua capacidade de responder a perguntas está restrita à sua possibilidade de análise. Ah, mas se eu tiver um Big Data e um estatístico, eles vão minerar os dados, eles vão descobrir e fazer miséria e descobrir um monte de coisa. Tudo bem, mas isso não é a realidade da sua equipe lá com 50, 100 pessoas. Ou menos até, ou menos. Então, assim, dá para você fazer muito. E tudo que você faz com a análise dentro do RH se restringe a comparar médias, correlacionar coisas e predizer. Então, se você está muito competente nessas análises, o que você vai começar a ter de desafio vai ser muito mais, tá, mas quais dados que eu seleciono? Tá, mas esse desafio aqui, mas será que eu vou conseguir realmente responder essa pergunta? Será que eu estou realmente ajudando as pessoas? Quais evidências sustentam essa implementação que eu vou fazer, essa análise que eu vou fazer, esse caminho que eu estou tomando? Então, é isso que eu tinha para trazer sobre esse ponto. Tem mais uma pergunta aqui que eu quero ler rapidamente antes de a gente passar para o próximo slide. Quando existe uma frequência grande de transferência interna para algumas áreas, sentimos a dificuldade do tempo correto. Gente, a pergunta eu não entendi. Se a pessoa quiser fazer de novo, eu acho que também foi porque foi feita um pouco antes. Qualquer coisa, pergunta de novo também no final que eu tento responder, tá bom? Às vezes porque a pessoa pergunta bem contextualizada e aí eu fui caminhando com a aula e aí perdeu, mas eu volto, viu? Só escrever novamente. Então, aí, gente, uma coisa que talvez seja muito claro para alguns, mas não é tão claro para outros. Então, nós vamos falar mesmo assim. O que são dados dentro da organização? Então, assim, gente,
tudo que você conseguir utilizar e vai te trazer uma posterior informação é um dado. Você conseguiu quantificar de alguma forma, é um dado. Então, assim, a quantidade de metas, se você organizou suas metas em quantidade, a satisfação do colaborador, a satisfação do cliente, a quantidade de vendas, o lucro, a receita, as horas trabalhadas, as horas de dedicação para determinada tarefa, a avaliação de desempenho, uma boa avaliação de desempenho, você consegue usar ela como dado dentro da sua estratégia de People Analytics. E, inclusive, ela pode ser variável resultado, né? Você pode, inclusive, fazer coisas dentro da organização, montar estratégias para aumentar, para melhorar esse resultado dessa avaliação de desempenho, né? E também para melhorar o acesso dessa avaliação de desempenho. Mesma coisa com taxas de absenteísmo, de rotatividade, de engajamento, indicadores de rotatividade, clima, cultura, todas essas informações são dados. E qual é a questão aqui? O que é fundamental quando você olha para isso, a gente vai conversar mais quando a gente estiver falando sobre qualidade dos dados na aula número que eu esqueci. É muito importante, e esse dado ele só é uma informação na medida em que ele varia, na medida em que ele é uma variável. O que eu quero dizer isso? Satisfação do cliente, por exemplo. Eu faço lá um questionário para o cliente, e ele vai e me responde. Aí todos os clientes que me responderam estão satisfeitos. Se todos os clientes estão satisfeitos, qual intervenção que eu vou fazer? O que eu vou melhorar? O que eu tenho para fazer? Se todos os colaboradores estão satisfeitos, se todo mundo está marcando 10 lá no 0 a 10 da avaliação de satisfação, o que eu tenho para fazer? Veja, os dados eles só são informativos quando eles são capazes de diferenciar circunstâncias. Então, uma meta, ela só te informa na medida em que você tem pessoas que cumpriram muitas metas e pessoas que cumpriram poucas metas. Essa variedade que faz com que você faça o seguinte, você olha e fala, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para que essas pessoas que cumpriram poucas metas cumpram mais metas. Concorda comigo? E, obviamente, o esperado é que você tenha uma distribuição na qual algumas pessoas cumpriram poucas metas, algumas pessoas cumpriram todas as metas e a maioria cumpriu uma quantidade razoável de metas. A gente não vai falar que é distribuição normal, mas quem tiver uma noção sobre isso, é disso que eu estou falando. Alguém está me perguntando aqui onde eu tenho mais acesso aos conteúdos materiais sobre rotatividade. Olha, eu acho que eu vou combinar com a Rafa da gente ver a possibilidade de fazer um pouquinho de algumas referências para a gente colocar, ou então na próxima aula eu acho que eu começo a aula falando algumas referências interessantes. Vou fazer isso. Vou colocar aqui, anotei aqui, rotatividade, a próxima aula a gente eu trago algumas referências para vocês, tá bom? Combinado. É ótimo, gente, isso é ótimo, porque, enfim, né? Esse é o objetivo, é trazer as dúvidas de vocês para a gente conversar. Isso é porque eu trouxe o olhar de vocês para a rotatividade, gente. É um Deus me livre. Cada vez que a gente descobre cada vez mais coisas que a gente pode medir e são simples e que informam muito. É muito interessante isso, né? Eu acho que essa é a mágica do People Analytics, trazer um outro olhar aí para tanta informação que ela tem. Sobre cultura e clima, que a aula será? Ixi, aí não é comigo, não. Vou pedir informação sobre assiduidade também. Vou ver se eu pego dados sobre isso, tá? Clima e cultura. A Rafa vai ter que responder essa dúvida aí, se vai ter aula de clima e cultura. Pretendo fazer no meu canal do YouTube algo sobre clima e cultura, mas vai ser um pouquinho mais para frente, porque a gente está com uma lista extensa de informações que a gente precisa estudar. Acho que talvez isso vai demorar pelo menos mais um mês aí para a gente começar a falar de clima e cultura. Mas tá entre os assuntos que eu quero trazer lá no canal também. Mas se você quiser trazer alguma coisa nesse sentido no meu Instagram, eu consigo responder de forma mais orgânica. Mas voltando ao nosso assunto aqui de dados.
o dado ele só é informativo para você na medida em que ele é uma variável que varia, gente. Então, se você pega uma bendita de uma avaliação de desempenho, todo mundo dá 10, ou não dá 10, entendeu? Dá assim, 9 ou 10. Quem já se deparou com uma organização assim? É um Deus me livre. O que você faz com isso? Uma avaliação que não diferencia, assim, sendo que o objetivo é você diferenciar pessoas. Se a sua avaliação tem o único objetivo de desenvolver pessoas, aí você não está buscando uma diferenciação, né? Você está buscando ali uma proposta de uma oportunidade de dar feedback e uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Aí você pode pensar em outro objetivo. Aí a gente começa a pensar na avaliação de desempenho como um meio para trazer mais lucratividade a longo prazo, para poder medir talvez, enfim, outras coisas. Então, essas informações todas só são importantes na medida em que elas variam. E eu estou repetindo essa informação porque é o seguinte, não faz sentido você inserir nas suas análises informações que não têm variabilidade. E na medida em que você insere informações que não têm variabilidade, você não tem informação. Parece muito redundante, mas é isso, gente. Se é uma constante, se todo mundo está satisfeito, não varia, não está te informando, não está te ajudando. E se não está te ajudando, provavelmente é necessário que você volte para a forma com que você pergunta as informações sobre satisfação, para que ela comece a te trazer variabilidade, para que a variabilidade comece a te informar. Porque o dado só é relevante, um dado de engajamento, por exemplo, só é relevante na hora que ele diferencia os mais engajados dos menos engajados. E a mesma coisa vai acontecer para satisfação e clima e cultura, ele tem que estar informando, né? Ele só informa na hora que ele varia. Estou sendo repetitiva, mas essa é a ideia. Então vamos olhar para outro caso aqui, vamos olhar para o caso da Best Buy. Vou tomar uma aguinha, gente. Gente, as perguntas que ficarem muito amplas e complexas, eu infelizmente não consigo responder. Porque, enfim, eu teria que trazer a explicação da aula toda voltada para ela, tá bom? Infelizmente eu não consigo. Mas me procura no meu Instagram, ou então no canal, a gente vai tentando responder isso aí em outros contextos. Eu vou tentar ficar um pouquinho mais no objetivo da aula, senão a gente não consegue, desculpa, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar para esse caso da Best Buy, que é super famoso. O Instagram e o YouTube é Métrica com K, People Analytics. Tá aqui no cantinho do slide, tá escrito Métrica People Analytics. Essa é a minha logo. Então, vamos lá. Olha como é que foi feita essa divulgação da Best Buy, né? Vamos analisar e tentar entender o que esses caras estavam falando. Não sei se vocês já se depararam com essa informação, né? Que é um aumento de 1 ponto percentual no score de engajamento leva a um aumento de $100 mil de receita por loja. Esse é um resultado estratosférico, né? É um resultado, assim, transformador mesmo, que é típico de capa de jornal mesmo, assim. Você tem uma ideia que você aumentando o engajamento em 1 ponto percentual de score, você tem determinado resultado na receita da loja, né? Então, acho que quem consegue demonstrar esse impacto nunca mais perde emprego, sinceramente. O pessoal fala que não existe alguém insubstituível, mas eu acho que existe, porque é muito, 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 muito impactante isso. Então, o que a gente consegue entender, né? Depois de encontrar, né, esse resultado surpreendente, a Best Buy ela decidiu começar a medir o engajamento várias vezes ao ano. E é o que a gente hoje conhece como medidas de pulso, né? Que cada vez mais as organizações estão medindo o engajamento várias vezes ao ano. Por quê? Porque você traz uma proximidade de uma informação que ela tem uma variabilidade alta ao longo do ano. O que eu quero dizer isso para vocês? O que acontece? O engajamento ele é definido pela sua relação com o seu trabalho. Então, ele vai ter 3 dimensões lá,
isso não vem a caso aqui, isso que nem é o tópico dessa aula em específico, mas ele tem uma definição. Do mesmo jeito que satisfação tem uma definição, do mesmo jeito que clima, cultura, são fenômenos organizacionais que vão ter uma definição. E é sempre muito importante que essa definição seja específica. E eu advogo, sempre vou advogar, para que você use uma definição da literatura. Por quê? Por que a gente tem que usar a definição da literatura? Por que eu tenho que ir atrás de um artigo que me diz o que é engajamento? Porque se você escolhe definir da sua cabeça o que é engajamento, é muito possível que você tenha uma definição que não seja a que a pessoa que vai responder o seu questionário tenha. Então, na medida em que eu tenho uma opinião sobre o que é engajamento e você tem outra, é possível que a gente fique numa discussão eterna. Você já viram discussões que às vezes tem lá na CNN, né? O Karnal é convidado para discutir o que é felicidade. Aí tem 5 pessoas falam uma definição diferente, aí todo mundo concorda em discordar e nunca sai daquele lugar. Não é que você não possa ter definições pessoais do que é engajamento no trabalho. Acontece que se você não tem uma definição sólida, você não consegue usar ela para predizer coisas. Se todo mundo concorda que a sua definição pessoal, que é a real, eu não consigo usar a minha definição para comparar com a sua. Então eu preciso me ancorar numa definição sólida o suficiente, e a gente faz o recurso da literatura, para então me mover. Entende? Então, eu uso como a literatura define engajamento, que por sua vez é diferente dos outros fenômenos como satisfação, como felicidade e enfim. Então, eu me ancoro nisso, pergunto frequentemente qual foi o engajamento das pessoas e eu consigo saber imediatamente, por meio da resposta das pessoas, qual foi o impacto das intervenções que eu fiz. E isso traz uma facilidade de cultura ágil, de implementação de estratégias mais ágeis. Desculpa, gente, meu cachorro está fazendo barulho ali, eu me distraí olhando. Então, você tem a possibilidade de medir o resultado das implementações que você faz. E isso foi o que a Best Buy, das coisas mais importantes que eles começaram a usar como estratégia, que eles começaram a ver o seguinte, quando eu meço várias vezes ao ano, eu consigo ver quais são os impulsionadores de engajamento. Então, se você monta uma estratégia lá, vou continuar no exemplo bobo, né? Se em janeiro eu coloquei a mesa de ping-pong e eu espero que ping-pong aumente o engajamento das pessoas, eu tenho que no mês seguinte, em fevereiro, identificar um aumento desse engajamento. E olha que interessante, olha a robustez dessa informação. Quem aí já não fez uma intervenção, ou então já participou de alguma dentro da organização, de alguém que fez uma intervenção, e essa intervenção, você olha assim, você fala, cara, isso aí é uma furada. Por exemplo, eu falaria, né? Não gosto de ping-pong, eu certamente seria uma que ia falar assim, ping-pong? Mas pra quê que é isso? Vai gastar dinheiro com ping-pong? Não faz o menor sentido. E aí eu seria quem na organização? A chata. A chata que falou que o ping-pong é inútil para aumentar engajamento. Só que o que acontece? Nem sempre você tem a chata para dizer que engajamento não vai ser aumentado com ping-pong. Você tem, na verdade, muitas pessoas dizendo assim, ah, muito legal, talvez aumente engajamento, acho que ping-pong é legal, vou tentar lá jogar. E aí o pessoal joga aí um mês e esquece do ping-pong, aí a mesa fica lá apodrecendo, né? Então, assim, olha que interessante, eu não paro de depender da opinião das pessoas me relatando diretamente, eu paro de precisar da chata para dizer que isso não vai dar certo, e começo a confiar no tanto que as pessoas passaram a ser mais engajadas a partir da minha intervenção. Isso aqui é um exemplo muito besta, tá? Mas acontece muito isso. E se você consegue ter uma medida constante, seja de engajamento, de clima, seja lá do que for, você consegue ter um parâmetro, ter uma noção. Antes o engajamento estava no nível 2 e agora ele está no nível 8. Olha o poder que teve a minha intervenção. E aí eu consigo relacionar que antes a receita dentro da unidade era X e ela passou a ser X mais tanto. Entende? Ela dobrou, virou 2X, suponhamos. Então, assim,
é muito interessante como, quanto mais você mede, e você mede com rigidez, com propriedade, com medidas válidas, com medidas fidedignas, você começa a ter respostas para perguntas que você nem imaginava que você faria. Então, você começa a ter intervenções que não vão ser mais tão, eu acho que vai dar certo, parece legal ter uma mesa de ping-pong. Então, assim, é bem por aí. Então, é bem por aí que essas empresas muito grandes, com uma capacidade analítica enorme, começaram a mostrar para o mundo que é o seguinte: se eu começar a medir engajamento frequentemente, eu vou conseguir descobrir quais são os impulsionadores de engajamento. E talvez eu comece a descobrir que as pessoas não estão interessadas em ping-pong, mas elas precisam que a liderança tenha um bom treinamento em dar feedback. Elas precisam de autonomia no trabalho. Elas precisam de intervenções que mudem a política de avaliação de desempenho e de ascensão de carreira. E aí você começa a realmente mexer na causa de problemas organizacionais realmente sérios. Entende? E você monta isso com uma estratégia realmente poderosa e com voz, porque você começa a intervir para aumentar o engajamento e depois a analisar a relação do engajamento com resultados organizacionais grandes. Aqui a gente usou, aqui não, né? A Best Buy usou a receita por loja, mas a gente podia estar falando de outro tipo de resultado. A gente podia estar cruzando esse dado com cumprimento de metas, a gente podia estar usando, enfim, com qualquer que seja a função que a sua organização existe para, né? E é isso. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. A pessoa me perguntou aqui, né? Não é nem ela, eu ia falando ela, mas assim, por curiosidade. Em um estudo como esse, trata-se de uma correlação entre engajamento e faturamento, ou são buscadas razões por trás da relação? Veja, eu apostaria que a Best Buy aqui fez uma regressão. Ela tentou predizer o resultado da receita com base nos scores de engajamento. Então, não seria, na verdade, não seria uma correlação entre essas variáveis. Eu não estaria dizendo que um aumento... Olha, veja como é diferente uma informação de correlação e informação de regressão. Um aumento no ponto de percentual de score de engajamento leva a um aumento de $100 de receita. Se fosse uma correlação, seria o score de engajamento está positivamente relacionado com a receita. Isso seria um resultado de correlação. E aí, provavelmente, ele me daria a magnitude dessa correlação, ponto alguma coisa, e provavelmente seria uma correlação positiva, porque os dois estariam andando na mesma direção. Seria uma correlação... Olha, gente, estou respondendo as perguntas, mas é porque tem a ver, e para quem tem um nível um pouquinho mais alto, vai conseguir entender. Eu apostaria que seria uma regressão múltipla, porque dificilmente receita é um fenômeno causado por só uma variável. Dificilmente só o engajamento foi capaz de gerar esse impacto todo, controlando todas as outras variáveis organizacionais. E assim... E se foi isso, e se foi uma regressão simples, na qual ele simplesmente traçou a relação entre engajamento e a receita, é porque é muito provável que usou uma regressão múltipla para dizer várias coisas que impactaram nesse engajamento, e esse engajamento, por sua vez, foi relacionado com a receita. E aí a gente pode ter um modelo que foi modelada, primeiro a relação entre variáveis de desenho do trabalho, cultura, e eles predizendo engajamento, ou de fato, o engajamento mediando a relação entre essas variáveis. Aí a complexidade vai ser muito específica das análises dos data science que fizeram essa estratégia, né? Eu não tenho esse estudo, não consegui achar, e isso não é bem um estudo, né? Na verdade, isso é um caso real, isso é o relato que a Best Buy faz, inclusive tem os relatos de como que isso transformou ela com potencial competitivo. Na época, ela estava brigando por espaço com a Amazon, tem toda uma questão aí. Eu acho difícil que vocês encontrem. Às vezes, a Harvard Business Review faz alguns estudos de caso em que ela relata exatamente o trajeto que a organização fez, mas eu acho que esses estudos de caso, eles te dão uma noção do que essas grandes empresas fizeram, mas não necessariamente você consegue replicar, você consegue ver um pouquinho mais do caminho. Mas é bem mais coisa, sabe? É bem mais coisa do que isso que eu estou mostrando aqui, e não sei até que ponto para eles é interessante abrir tudo que eles fazem, sabe?
Como medir constantemente o engajamento, as medidas de pulso, as pessoas têm feito perguntas, como é que se mede uma coisa que só existe na cabeça da pessoa, né? Como é que se mede engajamento? A gente vai conversar sobre isso na hora que a gente vai conversando sobre qualidade dos dados, isso é uma das próximas aulas, mas você só sabe se uma pessoa está engajada se ela te disse que está engajada, se você observou o comportamento dela engajada. Então, você mede engajamento por meio de perguntas, porque você não tem como sistematizar comportamento nesse caso, né? E até tem uma questão ética aí de você inferir que a pessoa está engajada por comportamentos, né? A gente pode falar isso de uma forma mais leiga, mas é mais difícil, né? E aí, você acessa por meio de perguntas que são indicadoras de engajamento. Então, você pode acessar uma literatura de engajamento e buscar quais são os instrumentos que medem engajamento. Os instrumentos que medem engajamento usam frases que descrevem engajamento e que, por sua vez, são indicadores de engajamento. A forma com que a gente mensura coisas que estão dentro da cabeça das pessoas é assim, por meio de surveys, né? Alguém comentou assim, provavelmente eles a Best Buy usaram outras informações, né? Outras medidas de tipo campanha de venda, engajamento, faturamento. Imagino que sim, pessoal. Imagino que para eles chegarem a isso, eles estudaram muito e exploraram muitas relações entre variáveis. Mas eu também quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. Eles não decidiram usar engajamento com base em melhores práticas. Eles pegaram de uma literatura sólida que tem dito que engajamento prediz desempenho e começaram a usar isso dentro da organização deles. Porque só com os estudos sistemáticos que tem na literatura que a gente consegue avançar. A gente tem que começar a subir nos ombros de gigantes para começar a tomar decisão dentro da organização, por mais que isso às vezes seja mais difícil. A Gallup tem um estudo interessante sobre engajamento, com certeza, parece que é bem robusto. Alguém falou aqui da medida de engajamento da Utrecht Work Engagement, exatamente, provavelmente eles usaram a medida UWES, inclusive tem uma normatização dessa medida para o Brasil, publicada pela professora Ana Vasles, esqueci o nome dela. Eu recorreria a essa medida para poder começar a falar de engajamento dentro do trabalho, certamente. A Gallup mede, né, engajamento sistematicamente, mas elas têm dados que são sigilosos. Eu não sei até que ponto que vocês conseguiriam replicar. Eu acho que, inclusive, é uma medida própria que não tem... acho que as pessoas não têm acesso. Mas eu posso estar falando besteira porque eu nunca fui atrás para usar a medida da Gallup. Então, gente, eu espero que nesse longo dessa nossa conversa tenha ficado claro sobre como a gente está todo o tempo conversando sobre a importância da evidência, né? Então, a gente conversou aqui sobre rotatividade, a gente conversou sobre medida de engajamento, sobre a necessidade de se medir com mais frequência. E aí a gente pode conversar sempre assim, pensando em outros âmbitos, né? Quais funcionários eu devo contratar? Quais características de personalidade que a gente pode começar a acessar e para poder, enfim, predizer resultados dentro da organização. E aqui, sempre que me perguntam, assim, eu já comecei a falar sobre como eu acho interessante utilizar medidas de personalidade para falar em nível individual, né? Não fora características do cargo, né? De como que a BFP eu ainda vejo ela sendo pouco utilizada nesses contextos, de como que eu acho ela interessante, porque a medida de Big Five, né, de 5 fatores de personalidade, é muito robusta, é transculturalmente robusta. Então, se você usa um Big Five para fazer seleção, você vai encontrar um monte de artigos na internet que vão falar assim, olha, no contexto de vendas, são 5 fatores de personalidade, não vou entrar no sentido de cada um deles, mas assim, se você for pesquisar, você vai achar, para vendas, tais e tais características são interessantes, altos níveis de tais e tais características são interessantes. Se você, na verdade, está precisando de um profissional para outro fim, enfim,
para TI, enfim, está tendo dificuldade na equipe, será que é interessante contratar quem? Alguém talvez mais com um nível de agradabilidade mais alto. E aí você pode ir explorando com uma medida que tem uma robustez muito alta. Então é muito interessante usar. Infelizmente, quando a gente fala de teste psicológico, de avaliação psicológica, teria que ser um psicólogo, né? Teria que ser um psicólogo para poder, enfim, usar o CFP e analisar esses dados e poder dar um feedback lá para a pessoa, mas eu gosto muito, acho muito interessante quando você usa estratégias baseadas em evidência, né? E aí outras perguntas que a gente consegue responder com o People Analytics, né? E hoje a aula tem a finalidade de abrir a mente de vocês sobre como que existe muita coisa que a gente consegue fazer sem necessariamente ser um grande estatístico ou estar ali com Big Data, né? Então, outra pergunta que é muito bem respondida com o People Analytics, né? As políticas de segurança têm reduzido o número de acidentes de trabalho. Poxa, se você tem a quantidade de acidentes de trabalho, se você está implementando uma política de segurança, é um trabalho de observar se o número de acidentes reduziu. Se esse número de acidentes não reduziu, então você talvez precise rever a sua política de segurança. Não necessariamente a política, né, mas talvez a transmissão, o treinamento, como que funciona, como que as pessoas estão recebendo, será que as pessoas estão lendo um manual, será que teria mais interessante fazer um vídeo? O que você pode fazer para modificar esse contexto, né? Para realmente reduzir os acidentes de trabalho. Então, assim, e da mesma forma a gente pode estar falando aqui de acidentes severos e grandes, mas a gente também tem toda uma iniciativa dentro da gestão de pessoas que é ergonômica, né? A ergonomia do trabalho. Então, as pessoas estão tendo menos absenteísmo por doença voltada para, enfim, digitar por muitas horas, dor nas costas por causa da cadeira. Gente, tudo isso tem informação. E muitas dessas informações o RH já tem. O RH já tem esse tipo de dado. Lógico, pensando aqui que existe a necessidade, óbvia, não preciso nem comentar com vocês, que é necessário que o colaborador aceite, né, a maioria dos dados hoje, inclusive com a nova lei de proteção. É urgente que a pessoa dê o aval dela para que você use essas informações. Mas, gente, se você vai usar para o bem, se vai usar para ajudar as pessoas, vai já ter mais conforto para todo mundo, sabe? Então, é isso, é você ter esse olhar que cada ação que você tem, cada política que você implementa, cada coisa que você faz, ela tem que ter um resultado e é possível que ela tenha resultados em dados que sua organização já tem. Ele, às vezes, não está sistematizado, não está organizado, mas só de você iniciar esse olhar com essa tentativa, você já deu 1000 passos para frente. Sabe? 1000 passos para frente. É como o caso lá da rotatividade, que a mocinha falou assim, eu acho que tá com um turnover muito alto, porque 2 pessoas saíram. Tá, mas qual é o impacto disso, né? O que está acontecendo mesmo? É um caso anedótico? Não é? É na organização toda? É só aqui? O que está acontecendo mesmo, né? Então, assim, voltando a outra ideia, né, que a gente conversou também sobre a mensuração constante do impacto das intervenções, que como está sendo cada vez mais utilizadas essas medidas de pulso, né, de você medir com mais frequência. É claro que tem organizações que ainda medem uma vez no ano ou a cada 6 meses, enfim. Eu gosto muito da ideia de você ter, às vezes, gente, 2, 3 perguntas, as pessoas respondem semanal, as pessoas respondem mensal. Não, quando as pessoas veem o resultado daquela informação que ela está dando e que realmente está melhorando o contexto dela, e que você está realmente parando o seu tempo para oferecer uma informação que vai gerar impacto, as pessoas não se incomodam de falar. O negócio é que muitas vezes a gente carrega o estigma de fazer perguntas longas, questionamentos longos, e depois não gerar resultado, não ter impacto. E eu acho que em parte desse não ter impacto, de não conseguir gerar impacto, tem a ver com não mostrar onde vai ser o impacto. Não pegar os dados e mostrar, olha, eu não consigo aqui fazer uma regressão mirabolante, a gente não é Best Buy e você ainda nem pagou para o meu curso aqui de People Analytics, mas eu consigo começar a te dizer que eu consegui reduzir os acidentes de trabalho, porque agora a gente está com uma nova forma de entregar as políticas de segurança. Então, o papo é outro.
né? Então, assim, o nosso cronograma de yoga realmente beneficia a saúde e o engajamento dos colaboradores? Aí a gente pode também começar a pensar que algumas intervenções talvez precisem de um pouco mais de tempo também. Então aqui eu estou trazendo mais complexidade para a cabeça de vocês, né? Mas é o seguinte, às vezes determinadas intervenções precisam de um pouco de tempo para você ver o impacto. Então a gente conversou aqui o yoga. A yoga é a mesa de ping-pong, né? Assim, só faz sentido, só realmente beneficia a saúde e o engajamento na medida em que as pessoas incorporam aquela estratégia, né? Quantas empresas eu já vi que colocam lá a aula de yoga e ninguém participa, e aquilo tem um custo, tem um custo atrelado, né? Então, assim, até perdi meu ponto aqui. E aí, mas existem outras coisas, existem outros fenômenos que talvez demandem mais tempo. Então, quando alguém perguntou aqui até sobre cultura e clima, né? Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas se o seu problema é uma intervenção em clima e cultura, em fenômenos que são coletivos e que geralmente demoram mais tempo para serem modificados, você vai precisar de uma estratégia mais robusta e talvez você consiga ver o impacto de uma intervenção sistemática ao longo dos anos. Mas aí isso é uma estratégia um pouco mais complexa. Mas para intervenções micro, que vão aumentar o engajamento e que já vão aumentar muito a sua receita, possivelmente, porque as pessoas mais engajadas trabalham mais, trabalham melhor, enfim, tem menos adoecimento, você já consegue fazer isso com intervenção de curto e médio prazo. Então, outra questão, né? Qual dos meus funcionários tem maior probabilidade de deixar a empresa e por quê? Então, isso pode ser feito, muito bem feito, inclusive, com intervenções, com entrevistas. Você pode saber em profundidade o que a pessoa está pensando e por que ela saiu, qual a probabilidade dela de deixar, qual foi, né? Qual é a probabilidade dela deixar a empresa. Você pode perguntar isso em profundidade por meio de entrevistas, mas você só consegue observar isso como sistematicamente, né? Abrindo mão da profundidade para começar a conversar sobre amplitude, sobre predição em larga escala, quando você começa a fazer perguntas por meio de surveys. É por isso que eu acho que o survey é um dos maiores aliados de quando você quer, enfim, falar de uma organização como um todo, né? Aí aqui tem mais uma pergunta que falou assim, se a pessoa me perguntou aqui, se eu atuei com alguma empresa de team culture, os dados que são gerados pela Team Culture. Não trabalhei. Especialista em Teams é a Rafa. Ela vai, inclusive, imagino que no próximo mini curso ela vai falar muito sobre isso. Análises que envolvem, isso é uma coisa que eu vou conversar um pouquinho com vocês, sobre o cuidado necessário quando se faz análises de nível superior, né? Quando você usa informações de pessoas para falar de informações superiores, para falar da equipe como um todo, você tem que ter um tratamento diferente para os dados, isso é interessante de ressaltar e de comentar. E aí alguém perguntou assim, organização sub, não entendi o nome todo. Eu acho que isso é uma coisa que não sei. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui nosso tópico de hoje. E, enfim, estamos acabando. Eu deixei 15 minutinhos para a gente conversar no final da aula, para vocês tirarem todas as dúvidas que ficarem, além das que já foram tiradas ao longo da aula. Mas então, o que a gente veio conversar hoje, né? O que é essa racional por trás da gente conversar sobre People Analytics? É a gente fazer uma intervenção mais ajustada ao problema. Porque quando a gente entende um pouco mais das possibilidades de análise de dados, quando a gente tem esse olhar mais analítico, a gente começa a ser mais específico. Aí, como dizem, né? Quanto mais específico você é, quanto mais delimitado é o seu problema, você já resolveu metade do problema. Porque você começa a entender onde que você vai realmente agir. E se você já vai sabendo onde realmente você vai agir, você já poupou muito tempo e dinheiro. E tempo é dinheiro, né? Então, assim,
As intervenções começam a ser mais ajustadas ao problema e, principalmente, um olhar de como que a gente vai agregar informações relevantes para o negócio. É aquele olhar que não é exatamente a minha especialidade, mas faz parte desse olhar que é o business partner, né? Que é o olhar do RH que está ali não para cumprir objetivos internos, e sim para realmente resolver problemas do negócio. Então, o segundo ponto que a gente tratou hoje também, que a gente vai começar a aprender com o passado para melhorar o futuro. Sem dados, gente, você também não sabe o que acabou de acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Fica na especulação, fica naquela conversa assim, eu acho que a gente devia ir por esse caminho. Aí alguém discorda, e aí geralmente a decisão vai sendo tomada por quem fala mais alto e quem é mais persuasivo, ao invés de se ancorar naquilo que realmente está trazendo informação para uma tomada de decisão. Então, a gente precisa aprender a olhar para o passado, e os dados são o nosso passado. Eles são as nossas pegadas, eles são o nosso registro de como que a gente estava, para então a gente começar a pensar para onde que a gente vai. E é por isso que eu falo que dentro da organização, dentro do RH, a gente tem muitos dados, a gente tem muita informação que é subutilizada. Então, assim, a gente conversou hoje sobre a rotatividade, essa informação que toda organização tem. Absenteísmo, toda organização tem. A gente tem que começar a olhar para esses dados e começar a se perguntar por que aumentou e por que diminuiu. O que acontece durante esse período? Por exemplo, no caso do absenteísmo. Por que o absenteísmo é muito maior nessa equipe e não em outras? Isso vai trazer informações que vão te ancorar em dados para, às vezes, uma informação que pode forçar o treinamento de uma liderança ruim. O que está acontecendo naquela equipe que o absenteísmo dela é tão mais alto do que nas outras? A mesma ideia que a gente teve ao olhar para as taxas de turnover, a gente pode olhar para as equipes e para poder entender o que está acontecendo. E nas mesmas unidades, ou em organizações que tem pelo Brasil todo, unidades pelo país. O que acontece, quais são as políticas, e qual é a cultura, e qual é o clima específico daquela unidade do Paraná que faz com que ela seja distinta da unidade de Brasília. Como que a gente pode olhar para as taxas que estão informando sobre pessoas para fazer decisões mais concretas? Então, assim, eu vi muitas vezes contextos em que reclamavam, porque a liderança X ela é muito ruim, todo mundo sabe que o líder é considerado um líder abusivo, não é um líder que dá feedback, não é um líder que pressiona, é um líder que faz o pessoal ficar horas a mais sem necessidade, e eu já vi muitas vezes o RH não conseguir ter força para falar da necessidade de treinamento desse líder ou até mesmo da retirada da liderança. E olha a robustez que tem quando você pega os dados e mostra, olha, as pessoas nessa unidade trabalham mais horas do que as outras. Olha, as taxas de absenteísmo nessa unidade é mais alta do que nas outras. Porque o esperado não é que isso aconteça. Concorda comigo? O esperado é que as lideranças não tenham uma influência tão grande. Algo que acontece na equipe talvez seja uma questão da liderança. Aí não, você não tem uma observação que seja um problema da liderança, é uma questão do trabalho, é uma questão da natureza do trabalho, é uma questão, é porque a gente está falando agora de uma parte da contabilidade que no final do ano está corrida, então realmente eles vão trabalhar mais horas, é assim que acontece mesmo, beleza. Mas isso a análise, ela não é uma coisa que acontece sozinha, você não vai explorar os dados e falar assim, mas essa unidade está dedicando muito mais horas para o trabalho e chegar a conclusões sozinha. Você chega às conclusões usando os dados, mas também a sua experiência empírica do que está acontecendo na organização. Não é uma coisa no vácuo, criado do nada, entende? O dado, ele vem para acrescentar e para dar mais robustez ao que você compreende da realidade que te cerca, da sua realidade, do contexto crítico que te cerca. E a gente começa a falar, nesse terceiro ponto, é justamente isso, né? Foco no que importa, argumentos para a defesa de bons projetos. E a gente tem um ciclo vicioso da utilização dos dados, né?
A utilização dos dados justifica a implementação do projeto, que por sua vez só é implementado porque os dados demonstraram a sua necessidade. E assim por diante. E assim você vai demonstrando, olha, eu fiz isso, fiz um treinamento de liderança para a liderança não fazer microgerenciamento e dar mais autonomia para as equipes. E eu observei que de um mês para o outro o engajamento não mudou, mas no terceiro mês o engajamento mudou muito e as pessoas estão me relatando que melhorou. Então, quando você olha para o painel de engajamento no final do ano, você vê claramente o impacto que aquele treinamento teve. E você começa a ter argumentos muito mais robustos para continuar treinamentos e até para dar um feedback que aquele treinamento foi eficaz. Não é só que você quer fazer treinamentos, você quer fazer treinamentos que funcionem, não é mesmo? Não faz sentido isso. Qual a outra coisa? Alguém falou assim que vai precisar sair antes, muito obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite. Tá acabando também, gente, mais uns minutinhos só. E assim a gente começa a trazer inovações, estava conversando isso hoje com uma aluna, como essa ideia da gente parar de olhar tanto para as melhores práticas e começar a olhar mais para os nossos dados, para o que está acontecendo na nossa organização, consegue fazer inovações muito mais alinhadas com o que é interessante para a gente. E principalmente, junto com os dados, outro assunto que a gente conversou bem hoje, é essa coisa de se ancorar numa literatura. Gente, tem muito artigo sobre engajamento na internet. Tem muita informação. Se ancorem nos ombros de gigantes. Aprendam o que significa, para que serve uma boa autonomia, para que serve engajamento, para que serve a satisfação, clima. E todos esses fenômenos organizacionais, eles são muito estudados. E melhor do que nas melhores práticas, você vai ter informações publicadas que tiveram rigor para aquela informação estar ali, sabe? E hoje em dia a gente tem muita informação publicada em português também. Então, assim, inovar é ter criatividade. A criatividade vem da convergência de de várias coisas que você está lendo e que você está vendo que está dando certo em alguns lugares, algumas você absorve, algumas não. E assim você vai começando a tomar decisão e, principalmente, sempre tentando atrelar a um resultado que realmente impacte no seu negócio, né? Sempre tentando buscar fazer esse link. Isso aqui é relevante para quê? Né? É o que o David Urich fala, né? Mas para que eu estou fazendo isso? Para quê? Para quê? Para quê? Isso vale também, gente, para quem está num nível mais avançado de People Analytics, que às vezes fica seduzido pelas análises. Todo mundo fica, tá, gente? Quando você rompe a barreira que People Analytics não é para você, que você não nasceu para isso, que você nunca foi de exatas. Quando você rompe essa barreira, você aprende um monte de coisa legal, você começa a explorar um monte de coisa, e aí você vai descobrindo um monte de coisa inútil. Aí eu tenho um aluno que virou para mim e falou assim, não, mas eu descobri que nos meses tais e tais, todo ano tem um absenteísmo mais alto. Aí, meu filho, você acabou de descobrir que nessa época tá todo mundo gripado. Não tem nada a ver com a organização, entendeu? Porque, assim, tem épocas do ano que as pessoas adoecem mais e faz parte, entendeu? Tá aí os meses de frio ali, de junho, julho, tá todo mundo gripado e aí, enfim. Ele observou isso nas taxas de absenteísmo ao longo dos anos e queria fazer mais e mais análises para poder desvendar isso. Então, assim, tem que estar atrelado ao problema do negócio. Se você não observa que as pessoas estão adoecendo, enfim, tem que atrelar o para que isso, tem que ter esse olhar do negócio, é um RH que gera impacto no negócio, é um RH que faz diferença, é um RH que, enfim, de valor e na minha opinião, insubstituível. Não vamos deixar os estatísticos nos substituírem aí no People Analytics. Brincadeiras à parte, gente. Mas, olha, era isso tudo que eu tinha para trazer para vocês. Eu realmente separei os últimos minutos para fazer uma revisão de tudo que a gente conversou e para a gente ter um espaço só de perguntas. Se quiser trazer umas perguntas mais complexas, agora tá mais tranquilo aqui. E é isso, gente. É isso. Estou recebendo elogios aqui, estou me achando. Estou adorando. Excelente facilitadora, palestrante, professora. Gostou de ouvir sua exposição? Ai, muito obrigada. Obrigada pelo feedback, gente. Obrigada. Me acompanhem lá. Vocês vão aprender esse trem, não é tão difícil assim, não.
Começamos bem, eu também acho, começamos maravilhosamente bem. Eu tava nervosa pra caramba e nem fiquei, mas no final... Por quê? Porque vocês são maravilhosos. Tem um monte de carinhas aqui olhando pra mim, dizendo sim com a cabeça quando eu falo as besteiras, isso me ajuda demais, entendeu? Se eu tô sozinha, eu sofro. O pessoal que eu dava aula de métodos inferenciais, eles eram mais tímidos que vocês, eu amei. Ó, querem fazer uma pergunta? Abre o microfone. Nossa, com certeza, por favor. Vou fechar a apresentação aqui. Por favor, abram seus microfones. Vamos conversar. Gente, se alguém quiser perguntar para a Raíssa, sem ser pelo chat, fiquem super à vontade. Se quiser jogar no chat também, pode ser. Do jeito que vocês preferirem. Exatamente. Raíssa, eu vou ler os elogios também para ficar registrado, tá, Rafa? Tem que registrar, gente. Ou eu demorei para ter essa postura na minha vida. As pessoas falavam assim, ai, parabéns, você foi ótimo. Eu ficava com vergonha. Eu falava assim, ah, não, você que é ótima. Eu nem conhecia a pessoa. Você que é... A mulher tem essas coisas, né? Não, você que é linda. Parabéns pela aula, muito produtiva e clara. Vários momentos, impossível identificar a nossa realidade. Em vários momentos é possível identificar a nossa realidade. Agradeço pela aula. Muito empolgado para continuar. Legal, Adriano. Ai, gente, obrigada. Vocês são maravilhosos. Só peguei fofinhos. Eu gostei dessa equipe aqui. Tava esperando uns haters. Cadê os haters? Raíssa, teve uma pessoa que perguntou aqui. Cadê? Ai, meu Deus, perdi a pergunta. Tá. Ah, achei uma aqui, ó. Como evitar que métricas sofram influências das pessoas? A gente vai conversar nisso sobre dados. A gente tem uma aula só sobre dados e eu vou dar algumas dicas. Gente, infelizmente eu não consigo realmente te dar uma aula completa de avaliação de medida, né? Enfim, estou terminando um doutorado para fazer esse negócio bem feito, mas dá para a gente ter alguns indicadores aí para fazer um negócio um pouco melhor. Eu vou trazer essas informações quando a gente estiver conversando na aula de qualidade dos dados, tá bom? Aliás, eu vou conversar principalmente sobre isso em qualidade dos dados, porque, assim, as taxas de absenteísmo você tem que ter cuidado de coletar direito, né? O negócio é realmente medir coisas que estão dentro da cabeça das pessoas. Então, aqui, alguém perguntou, há trilhas que rodam... Há trilhas que rodam aleatoriamente a análise de dados de pessoas na busca de padrões, como em geral há em Big Data? Sim, existem as estratégias, né, de mineração de dados, que você está buscando correlação entre as coisas, enfim, ou então de inteligência artificial, que você descobre preditores e vai montando preditores mais robustos em cima disso. Isso é simplificando muito essa área, mas existe sim, em geral é com Big Data. E mesmo, gente, você tendo lá um Big Data maravilhoso, as pessoas minerando os dados, descobrindo relações interessantíssimas, você tem que passar por uma validação da realidade, entendeu? A realidade é suprema, porque às vezes, como a medida tem um erro, como o dado, principalmente quando o dado informa sobre coisas que estão na cabeça das pessoas, tem um erro, é necessário que tenha uma correspondência com a realidade, entendeu? Então, se você acha uma informação que ela é muito disruptiva, eu desconfio quando eu acho informações muito disruptivas, essa que é a verdade. Eu confio muito mais em informações sólidas que foram construídas e você foi identificando, isso aqui correlaciona com isso, e se tem esse outro problema. Vou trazer um exemplo prático aqui. Uma vez eu encontrei uma correlação negativa. O que é uma correlação? Mostra a força em relação entre as variáveis. Eu rodei a correlação entre as metas da organização e a avaliação de desempenho, e deu negativo. O que isso indicava? Que enquanto a pessoa cumpria mais metas, a avaliação de desempenho dela era pior. Então, assim, algo de muito errado não estava certo, né? É uma informação disruptiva?
mas ela só faz sentido porque dentro daquela unidade eu observava e conversava com as pessoas que a avaliação de desempenho estava sendo mal feita, que existia um problema em que as pessoas que estavam o gestor tinha escolhido beneficiar por meio da avaliação de desempenho, aqueles que não tinham cumprido as metas, para que a nota dele final, que era um balanço dessas duas informações, não ficasse ruim, entendeu? Então, assim, as informações, elas precisam ter um aparato no contexto real. É isso que eu queria falar. Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu respondi. Gente, muitos parabéns aqui. Tem lista presencial para assinar e receber o certificado, Rafa? Estou aguardando orientações. Que a Ju acabou de responder aqui no chat. Alguém me perguntou se a comunicação não violenta pode contribuir nas ações de People Analytics. Olha, se você tiver como demonstrar isso, olha, dá para pensar, vamos pensar num business case disso? Comunicação não violenta. A gente pode pensar tanto em clima, quanto... Acho que é mais clima, né, Rafa? Eu pensaria mais em clima. Então, a gente pode pensar que a gente mediu o clima em 1 hora, e aí a gente fez um treinamento de comunicação não violenta, e depois a gente viu que o clima melhorou. Eu acho que sim, eu acho que isso pode fazer parte de uma estratégia de ação de People Analytics. Mas qual que é o dilema aqui? Qual que é a questão? A questão é que é necessário que você meça clima antes. Porque senão você vai fazer uma intervenção, aí depois você vai olhar, o clima melhorou, mas você não mediu o clima antes. E é aquela coisa, né, que eu sempre explico para os meus alunos. Veja, eu só sei que vou falar um exemplo fútil, gente, me acompanha no exemplo fútil. Eu só sei que eu emagreci ou que eu engordei, que eu pisei na balança. E a balança que antes pesava 52, agora pesa 69. Eu chego à conclusão que eu engordei porque eu sabia que eu pesava 52 e eu passei a pesar 69. É a mesma lógica quando você fala que a sua intervenção melhorou alguma coisa. Eu tenho uma informação inicial que o clima está ruim, eu até faço um relatório bem legal justificando a necessidade de uma intervenção não violenta, né, um treinamento para conversas não comunicação não violenta, e depois eu mestro de novo como é que ficou o clima depois disso, entendeu? Ai, gente, muitos elogios, eu tô feliz demais. Tô me achando. Professora, Pode falar. eu escrevi no chat, mas são muitas mensagens que a senhora não viu. Tá bom. Eu pedi dicas de como se preparar e conselhos, assim, para analisar a alta rotatividade dentro de uma empresa. Assim, se você tem alguma estratégia, algum método, ou algo do tipo. Não, eu não vou ter uma estratégia, um método específico para isso. Eu avaliaria e dentro do contexto, que é muito, gente, os problemas podem ser muitos. Os problemas podem ter muitos. Pode ser a cultura, pode ser o clima, pode ser a liderança, pode ser a oferta do salário, pode ser o tipo de cargo, pode ser os benefícios que você está oferecendo. Então, assim, na verdade, eu não teria uma metodologia, eu teria uma lista de problemas para onde você olhar e checar se o problema é esse. Então, assim, acho que talvez a entrevista depois do desligamento pode te dar uma luz de qual é a maior causa dessa alta rotatividade. Eu iria por aí e, em princípio, começar a explorar. Mas me diria primeiro se a rotatividade está alta. Por aí. Entendi, professora. Obrigada. Que agradeço. Alguém perguntou assim, qual software de análise de dados você usa para analisar fenômenos organizacionais? Eu uso R. E, assim, eu acho a melhor coisa do mundo, sou advogada do R. Por quê?
tem um ranço assim inicial quando você é software R, né? É uma linguagem de programação open source, né? Todo mundo pode usar. Eu tenho muita vontade de fazer, eu pretendo fazer uma aula só sobre como usar o R. Ele é um pouquinho aversivo logo que você olha, tá? Se você abrir aí no seu browser e pesquisar software R, análise de dados no R, talvez fique um pouquinho... Tem um ranço aí, mas ele é a melhor coisa, porque depois que você aprende como usar, ele otimiza muito todas as análises que você vai fazer. E existe muita literatura, existe muito texto e muita informação sobre como fazer essas análises. Por que eu sou uma grande advogada do R? Porque com o R você faz tudo, você faz todas as análises, as mais novas, as mais antigas, seja lá o que for. Você pode fazer no Excel boa parte das análises do RH também. Então, o Excel vai ter correlação, regressão, mas é mais difícil você ter alguns refinamentos e alguns parâmetros que eu acho que são interessantes. Eu aprenderia R se eu quisesse ser realmente um Data Scientist e um People Analytics. Se o seu interesse, né, e sim, o R é de graça, então não tem um impedimento da empresa dizer assim, não vou comprar, enfim, não existe isso, mas se o seu interesse é se manter no nível que você consegue interpretar os dados e fazer boas contratações de analista de dados, aí eu não acho que você precisa aprender o R, eu acho que você pode simplesmente se engajar em compreender melhor os resultados, né, porque assim, gente, você consegue ter muita noção do que fazer com os dados só observando as análises, né? Só pensando em quais análises fazer, só explorando as informações, não necessariamente você quem vai colocar a mão na massa. Eu gosto de colocar a mão na massa, eu acho bem importante, eu acho uma competência, assim, que é realmente um super diferencial, e eu aprenderia no R. E depois que você aprende, é muito legal, gente, é transformador, assim. Você aprende, pode fazer umas análises muito doidas, explorar umas coisas muito diferentes. Que é isso, depois que você rompe com o ranço que você não era bom em exatas, você ganha o mundo, entendeu? Essa é a ideia. E sim, o R tem linguagem de programação, sim. Mas, gente, é só conversa, entendeu? É que assim, você aprende o básico e você começa a conversar com ele, aí ele começa a te entender, vocês começam a ter uma ótima relação. Eu tenho uma relação com o R que é assim, de paciência, entendeu? Porque às vezes ele trava, é outra relação, assim, sabe? Mas ele me ensina muito na vida também a ter paciência na hora de fazer as análises. Faz parte, faz parte. Mas eu vou muito mais longe com ele, então, assim, vantagens desse relacionamento. Mais perguntas? Alguma que eu não deixei? Aqui alguém comentou que a comunicação não violenta facilita a interação e o reconhecimento dos participantes dos grupos. Sim, imagino que sim. Não sou especialista em comunicação não violenta, mas essa é uma informação que faz sentido. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, o R é uma, deixa eu achar aqui. Acho que alguém até postou. Vou abrir aqui o R para mandar para vocês. Você baixa do R Hyphen Project. E aí você baixa a versão que for mais interessante pro seu computador, né? Eu tive que baixar a versão para o Mac. Interessante, primeira vez que eu ouço falar do R, já percebo que é essencial. Olha, eu acho essencial. Eu acho que é o futuro, entendeu? Porque, assim, você pensar que é um negócio de graça, é muito o futuro. O RStudio, exatamente. A gente usa o R com auxílio do RStudio, porque, enfim, não dá para usar o R sozinho, não. Você precisa do RStudio mesmo. Realmente. Eu quero fazer uma aula só sobre isso, pessoal. Acho que eu vou fazer no meu canal em breve, assim, porque a demanda é grande, mas eu quero fazer uma aula bem agradável, bem feliz e contente, para ninguém sair traumatizado, todo mundo querer aprender. Vou fazer isso em breve. Mais perguntas, pessoal? Vocês estão ouvindo meu cachorro roncar? Ela tá roncando aqui alto pra caramba.
esperar mais um pouquinho para ver se tem alguém que ainda quer perguntar mais alguma coisita. Então é isso, pessoal. Eu acho que é muito isso. Até quarta. O pessoal da psicologia sofre com análise de dados. Não, abandona isso. Mas não você, entendeu? O pessoal sofre. Você vai se diferenciar e arrasar nas análises de dados. Então é isso, gente. Muito boa noite para todos. Não tem nada de exatas. Mentira, eu tenho um monte de exatas, mas vocês dão conta. Eu dei conta. Eu sou loura, gente, vocês nem viram. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todo mundo, viu? Foi muito, muito bom. Fiquei muito feliz. Boa noite, gente. Até quarta. Até quarta.